Vamos ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Eu peço à igreja que receba o pastor Marcos Feliciano com a calorosa salva de palmas. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas não é para mim não, é para o pastor Adelino, né? Pastor Adelino está parecendo manequim de vitrine de shopping center, né? Que prazer em revê-lo, pastor. Que felicidade a minha em estar de volta aqui em Mauá. Eu estou espantado com o que eu vejo aqui. Uma multidão louvando a Deus e o nome de Jesus sendo glorificado. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Quero cumprimentar também a pastora Genilda. Ela está vestida igual a rainha de Sabá, né? Não pode perder para o chefe. Cumprimentar aqui também os 3 filhos do pastor, que tem uma aqui que, se eu falar o nome dele direito, eu sou batizado com o Espírito Santo. Elterson. Como? Elterson, sangue de Jesus. Eu fugi, eu nasci na roça, fugi da escola, né? Magdiel e o Elterson. Não, o que eu falei antes. Elterson. O Elterson é doutor, né? Deus te abençoe, doutor Anderson. E o Peterson. O Peterson e eu acho que o da Ponta, né? Eu vi vocês lá no Rio Grande do Sul esse ano, não foi? Estavam lá no Rio Grande do Sul dando glória a Deus. Lá é Jesus usando eles lá. Deus abençoe vocês. Quero cumprimentar aqui também. Quem é o Valentim? Ah, é tu, Valentim. Tenho orado muito pela sua vida. É que para chegar até mim, pastor, Jesus foi o caminho e o Valentim o pedágio, né? Obrigado por tudo, viu? Cumprimento todos os obreiros aqui. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Então, sem perder tempo, abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Cumprimentar também o pastor Elton. Quem é o pastor Elton? Pastor Elton, Deus abençoe o senhor. Atos capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Oh, irmãos, me perdoe, eu estou ficando velho. É a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estou procurando o texto e não acho aqui. É carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, desculpa. Primeira epístola. Estou ficando velho, né? Eu estava aqui e o Peterson estava me lembrando a primeira vez que eu preguei aqui em Mauá. Tinha um púlpito muito alto e eu dei um pulo de cima daquele púlpito. Tinha alguém aqui? Tem alguém aqui que esteve lá naquela época? Pois é, 3 metros de altura. Eu não quebrei as pernas porque foi Jesus mesmo. Pois bem, isso já faz quantos anos? Uns 10 anos. Mas isso, obrigado por lembrar que eu estou velho mesmo. Muito obrigado. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, agora sim. Assim diz o texto: mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto e dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria.
Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Mauá, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas, enfim, eu tenho hoje uma mensagem da parte de Deus, que se eu conseguir transformar em palavras o que eu estou sentindo, eu acredito que algumas pessoas vão voltar para sua casa com a sua vida transformada para sempre. A igreja acredita que Deus ainda fala? Então eu só vou fazer um pequeno pedido, é um pedido apenas. Como eu disse, eu estou ficando velho, pastor Adelino, e eu não sabia que eu ia ficar um velho tão ranzinza, chato, que só Jesus. Eu tenho muita dificuldade em ministrar e as pessoas andarem, ficarem conversando ou mexendo no celular, pelo menos nas minhas vistas assim. Então, se os irmãos puderem nesse momento guardar o aparelho de celular, a não ser que você esteja filmando, né? Aí você pode continuar. E se você puder evitar conversar com quem está do seu lado, eu tenho certeza que o culto será um pouco melhor, porque assim nós cumprimos o que está escrito na palavra. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. A igreja diz um amém por esta palavra? Estou um pouquinho afônico, então vocês vão tendo paciência comigo, tá bom? Até minha voz esquentar e depois eu vou embora. Pastor Roberto, mude a música para mim. Primeiro quero agradecer pastor Adelino, pastor Roberto, que saiu de um compromisso para estar comigo aqui hoje. Pastor Roberto morava nos Estados Unidos até o início do ano e trabalhava com o pastor Benny Hinn. Quem conhece o pastor Benny Hinn? Músico oficial do pastor Benny Hinn ao redor do mundo. E aí, agora ele deixou o pastor Benny Hinn nos Estados Unidos e veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu aqui, né? Obrigado, viu, Roberto? Roberto, mude a música para mim. Eu li um texto nessa noite que não é fácil de ser interpretado. Aliás, a carta aos Coríntios não é uma fácil carta, é uma carta difícil. Muitas pessoas pensam, quando leem esta carta, que Paulo escreveu esta carta logo que fundou a igreja. E não foi isso. Paulo levou cerca de 20 anos para enviar a primeira carta. E logo depois, 9 meses depois da primeira, ele enviou a segunda. Paulo ficou preocupado com aquela igreja. Foram 21 anos de separação, de distância, porque ele vinha, plantava o evangelho, levantava uma igreja e saía como apóstolo. Fundava outra igreja, levantava e saía como apóstolo. E por isso ele cercou a Ásia inteira, um continente inteiro no seu tempo, sem ter carro, sem ter avião, sem ter equipamento elétrico, sem ter televisão, sem ter rádio, apenas no gogó, na sua mão e na força do Espírito Santo de Deus. Quando eu leio a história de Paulo, e eu amo o apóstolo Paulo, os obreiros devem se lembrar, alguns que estiveram lá na reunião de obreiro, quando eu preguei na nossa reunião de obreiro aqui no Brás, eu falava sobre o apóstolo Paulo. Eu amo a vida dele, eu amo a história de Paulo. Eu amo a história do Paulo de verdade. Não é do Paulo que estava na telinha do cinema dias atrás, não. Aquele lá tem 1,85 m, olhos verdes, bonito, parrudo. O Paulo de verdade da Bíblia tinha 1,5 m de altura, uma cabeça gigante, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. E você ainda se acha feio? Dá glória a Deus pelo que Deus fez na sua vida, né? 1,5 m, uma cabeça gigante, calvo por natureza,
problema nos olhos, isso ele escreve a carta aos Gálatas dizendo, né? Eu sei que vocês me amam tanto que se preciso fosse, vocês tirariam seus olhos e doariam para mim. O problema das pernas, há quem diga que foi lá no caminho de Damasco. Quando ele encontrou a glória do Senhor, ele tentou correr, não deu muito certo, tropeçou, machucou a perna e acabou encarando Jesus. Então esse é o herói da minha história dessa noite. Esse é o protagonista da minha pregação. É ele que vai pregar agora para um povo que eu não teria coragem de ir pregar para eles hoje, no tempo moderno. Imagine isso há 2000 anos atrás. E começo explicando. Quando Jesus esteve nesse mundo, ele escolheu 12 seres humanos para serem seus apóstolos. Sim ou não? Os 12 discípulos, os 12 apóstolos. A nossa fé é uma fé apostólica, porque ela está embasada na fé daqueles 12 homens. E aí nunca te veio ao coração a seguinte pergunta: se Jesus escolheu 12 e tratou dos 12 e ensinou os 12 e cuidou, por que é que quando Jesus se foi, ele resolveu levantar mais um? O apóstolo São Paulo para mim é uma espécie de elemento surpresa. É uma espécie de acidente de percurso no reino. O Senhor tinha um projeto inicial, eram 12 homens. Assim como o Velho Testamento, nós temos uma igreja, não sei se você sabia, mas o Israel do Velho Testamento é a igreja do Velho Testamento. E para fundar a igreja do Velho Testamento, o Senhor tirou da coxa de Jacó 12 filhos, as 12 tribos, e as 12 tribos fizeram Israel. E Israel é a igreja do Velho Testamento. Quando partimos para o Novo Testamento, o próprio apóstolo São Paulo vai colocar um apelido na igreja. Ele chama a igreja de Novo Israel. E esse Novo Israel também é formatado através de 12 discípulos. Então esses 12 eram o início, eram para ser eles os pais de todas as igrejas. Só que no meio do caminho, eles não se deram conta do tamanho da chamada. Pedro, Tiago e João, quando viram a igreja de Jerusalém crescer lá no dia de Pentecoste, imagina, da noite para o dia, você ter uma igreja com 3.000 membros, da noite para o dia. Imagine você fazer uma pregação dizendo que Jesus vai voltar e falar para todo mundo vender os bens e colocar os seus pés. E 3.000 membros do primeiro culto, mais 5.000 do segundo, 8.000 membros em 2 cultos. A igreja ficou milionária. E Pedro, Tiago e João esqueceram do mundo. Pregaram apenas em Jerusalém, Judeia. Pregaram nas cercanias da Palestina. E esqueceram o restante do mundo. E o evangelho não era só para eles. O evangelho era para o mundo todo. Mais tarde, quem vai sistematizar isso para nós através de uma carta é João, escrevendo o evangelho no capítulo 1, dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que temos um problema, pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Se dependesse do início, daqueles que Jesus chamou, nós nunca seríamos salvos. Porque para os judeus, até os dias de hoje, o judeu ortodoxo, aquele que usa roupa escura e chapéu na cabeça, só existe 2 tipos de seres humanos no mundo: os judeus e os outros. E os outros recebem na Bíblia Sagrada um apelido que poucos crentes sabem o que significa: gentios. Quem já leu esse texto na Bíblia, essa palavra gentios? Nós não somos os gentios? E muitos crentes leem isso com o coração aberto, porque pensam que a Bíblia está nos elogiando, porque gentil geralmente é uma pessoa que tem gentileza, educada. E o gentil da Bíblia não tem nada a ver com isso. O gentil da Bíblia seriam os pagãos, seriam os bárbaros. E os bárbaros e os pagãos para os judeus eram chamados de infiéis. E se você já leu o Alcorão, porque os muçulmanos também pensam assim, só existe 2 tipos de pessoas no mundo, eles e os demais. Os demais são infiéis. E lá no Alcorão, a ordem é essa: morte aos infiéis. Então quando Pedro, Tiago e João viu que a igreja começou a crescer e viu que estava tudo indo muito bem, eles esqueceram dos pagãos, eles esqueceram dos bárbaros, e eles fincaram o evangelho apenas naquela terra. Então meu Cristo, seu Salvador, precisa entrar no circuito e criar um novo método. Ele levanta um elemento surpresa. Ele pega alguém que não era para transformar em alguém que é. Ele vai lá no caminho de Damasco e ele pega o assassino de crentes e transforma em missionário de crentes. Você perdeu a chance de dar um lindo glória a Deus, e eu vou dizer por quê.
Ele pega a maldição e transforma a bênção ainda nos dias de hoje. E agora que Jesus levanta o apóstolo São Paulo, ele passa por uma luta muito grande, 14 anos abandonado pela própria igreja, até que ele é descoberto pelo irmão Barnabé. E ao ser descoberto pelo irmão Barnabé, ele começa a pregação do evangelho. Até que ele vai pregar numa terra chamada Antioquia. E ao chegar próximo da terra de Antioquia, ele percebeu muitos forasteiros, muitos peregrinos. E ele teve uma aptidão que nenhum dos outros teve. Ele teve coragem de pregar o evangelho para pagãos e para bárbaros. É por isso que Paulo se especializa em levar o evangelho para um grupo da sociedade que para os judeus não existia. Até aqui, amém, igreja? Mas quando eu vejo Paulo pregar em Antioquia, eu até fico tranquilo. Quando eu vejo ele passar por outras cidades, eu até fico tranquilo. Mas quando ele resolve colocar os pés na Grécia, diga comigo, Grécia. Quando ele resolve pregar para os gregos, e aqui eu volto onde eu iniciei, ele foi pregar para um povo que hoje, em pleno século 21, eu não tenho coragem de pregar para eles. Tamanha a violência, tamanha a cultura, e tamanha a história que tem aquele povo. Agora imagine isso há 2000 anos atrás, quando a religião grega era a religião mais fantástica do mundo. Os gregos tinham uma religião só deles. Eles tinham um céu só deles. O céu deles estava em uma montanha que cercava a Grécia, chamada Monte Olimpo. Daqui a pouco eu vou falar dos deuses deles. O apóstolo São Paulo resolve pregar para os gregos, e eu fiquei pensando aqui com a minha mente, que coragem tinha aquele nanico. Porque se alguém quer começar o ministério, se alguém quer ter um ministério prodigioso, vá pregar o evangelho para necessitados. Quer ganhar almas hoje? Vá aqui no pior bairro de Mauá, no bairro mais simples dessa cidade, e leve bastante comida, leve roupa, ainda que usada. E antes de falar de Jesus, convide as pessoas com o microfone e chame as pessoas necessitadas. E diga que cada uma delas vai receber comida e vai receber roupa, mas que ao receberem não é para sair dali. Você vai ver as pessoas receberem e ficarem ali. Aí depois você diz assim: eu posso fazer uma oração por você? Todos vão dizer: é claro que pode. Por quê? Porque eles têm comida e roupa. Pregar para necessidades é fácil, para necessitados é fácil. Quero ver e pregar para os gregos, que são o berço da civilização. Os gregos eram milionários já no seu tempo. A cidade de Éfeso era a terceira maior cidade da Grécia, e havia um porto ali tão gigantesco que o mundo antigo todo passava por aquele porto, porque os barcos eram movidos a remo, e as pessoas tinham que parar para reabastecer com comida, água, até para os escravos que remavam os barcos. Então toda a cidade portuária, ela acaba se tornando milionária e rica. Então Éfeso era uma cidade com cerca de 500 mil de habitantes em baixa temporada. Em alta temporada chegou a ter 1 milhão de habitantes. Imagine a riqueza desses gregos. Lá na cidade de Éfeso estava catalogada uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então os gregos eram milionários, eles detinham a cultura da fábrica de madeira, eles trabalhavam com pedras, eles criavam imagens de tudo quanto é tipo de coisas que você possa imaginar. Até os dias de hoje, os nossos filhos, quando vão para a escola, aprendem um pouco sobre a arquitetura dos gregos. Isso eu estou falando há 2000 anos atrás. Uma coisa é ir pregar para um bairro pobre. Tente hoje ir aqui na casa do homem mais rico de Mauá, lá no alto de um arranha-céu. Tente falar do amor de Deus para quem tem dinheiro, para você ver o que eles vão falar. A grande maioria fala assim: o meu dinheiro é o meu Deus, o seu Deus para mim não serve. Lá na sua igreja só tem gente que engana as pessoas. Então, se Paulo quer começar o ministério, vá pregar para os pobres. Não quer pregar para os judeus? Vá pregar na África. Porque eu não sei se você sabia, Israel faz divisa com o continente africano. O Egito é um país da África. Quer ganhar a pessoas necessitadas? Era só ele atravessar a cidadezinha de Tebas e ir para o continente africano, e ele ganharia milhões de almas. Mas não, ele resolve ir para a Grécia. E ele vai pregar para homens e mulheres ricos. Mas não bastarem serem ricos, os gregos tinham outro dom. Pergunte qual? A beleza. Pense num povo que nasceu com um biotipo diferente do nosso. Homens e mulheres que eram verdadeiras beldades.
Até os dias de hoje, quando uma mulher vai elogiar um homem, geralmente em televisão a gente vê isso, alguém dizer assim: nossa, esse homem parece um deus grego, essa mulher parece uma deusa grega. E se você quer saber o porquê, digite na internet deuses gregos e você vai ver os deuses dos gregos. Zeus, por exemplo, era uma espécie de Arnold Schwarzenegger, com peito forte, com os gominhos aqui, chama de tanquinho, né? O tanquinho bem definido, o queixo quadrado. Todos os deuses gregos eram bonitos, as deusas gregas eram belas. Agora imagina quem é que vai pregar o evangelho para os lindos, 1,5 metro de altura, cabeça desse tamanho, manco de uma perna e caolho. Imagina! Ele resolve pregar para homens e mulheres bonitos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que pessoas que vivem bem consigo mesmas têm mais facilidade de rejeitar o evangelho do que pessoas que não têm amor próprio. Aliás, a nossa geração é uma geração quase que doente, né? Quem tem filho adolescente aqui, levante a mão para eu ver. Meus pêsames, porque eu também tenho. Você já tentou tirar uma foto com a sua filha? Uma só? Já viu quantas caretas ela faz? Ela cata o celular, ela briga, ela não sai de casa. Se postar isso, o senhor, eu não vou mais falar com o senhor. A nossa geração é uma geração extremamente preocupada com a aparência. Então tiram 70 mil fotos para sair uma boa e postar a beleza lá. Porque as pessoas têm carência de autoajuda, têm carência de serem amadas pelo que são. Uma coisa é você chegar numa pessoa e falar para ela: você pode não ter nada, você pode não ser bonita por fora, pode ter nascido com necessidades especiais, mas o que tem dentro de você é mais belo do que o céu e a terra juntos. Você ganha a alma dela, mostrando a ela que existe uma beleza que os homens não contam com ela, que é a beleza que está aqui dentro. Porque esta beleza aqui pode ser destruída a qualquer hora, mas a que está aqui, ela faz Deus de vez em quando abrir a janela do céu e olhar aqui para baixo e dizer assim: viste tu o meu servo Jó, viste tu a minha serva que ali está. Os gregos, não bastassem ser ricos e bonitos, tinham mais um dom. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Pense num povo inteligente. E quando eu falo inteligente, eu falo com I maiúsculo. Antes de Jesus nascer, a Grécia já filosofava. Aliás, a filosofia nasce com os gregos. A palavra filosofia vem do latim, são duas palavras unidas. Uma é philos e a outra é sofia. Você já ouviu alguma mulher chamada Sofia? Pois bem, é aquela palavra Sofia, philos, Sofia. Juntar as duas ficou filosofia. Philos seria amigo, amante, irmão. Sofia, inteligência, sabedoria. Então, o que é filosofia? Amigo da inteligência. Veja só, estamos no século 21. De vez em quando eu estou lá no plenário em Brasília, meu celular toca. Quando eu olho lá no WhatsApp, é minha filha que estuda aqui em São Paulo. Eu já entro em oração, falo: ai meu Deus, o que é dessa vez? Porque ela faz faculdade aqui, e de vez em quando ela fala: pai, me ajude a interpretar esse texto aí. Um dia desse ela me mandou um texto de Platão. Platão viveu antes de Jesus. Platão era grego. O texto escrito 3.000 anos antes de nós, a professora queria que ela interpretasse hoje. Pergunta se eu dei conta de interpretar. E olha que eu sou preparado, eu sou formado, eu me comunico em 3 idiomas, eu escrevi vários livros, eu tenho cultura. Eu não entendi bolhufas o que o tal do Platão escreveu. E eu estou falando só de um. Você já deve ter ouvido falar da tríade: Platão, Sócrates, Aristóteles. Pense num trio que começaram antes de Jesus pisar na terra a imaginar a vida. Eles criam a dialética, eles criam a retórica, eles criam a oratória, eles criam a crítica pela crítica. São eles que rompem com a religião e fazem as pessoas não ficarem cegas, olhando só para o que diz aquilo de um livro religioso. Eles fazem os homens ter senso crítico. Isso antes de Jesus nascer. Aí Paulo vai pregar para quem? Para um povo bonito, rico e inteligente. Vai pregar para um ignorante, que é bem fácil, não tem argumento. Aí se ele não tiver muita paciência, ele vai partir para as vias de fato. Porque toda pessoa que passa para agressão física é porque faltou intelecto. Porque
enquanto ela tem argumento, ela vai batendo, até que o outro não aguenta, ou o outro diz assim, eu perdi, ou ele parte para as vias de fato. Pregar para pessoas simples, sem cultura, é muito fácil, porque elas acreditam com mais sensibilidade, com mais facilidade, são mais crédulas. Agora vai pregar para os gregos, vai pregar para ricos, bonitos e inteligentes. Mas não bastassem isso, eles têm mais uma agravante. Pergunte qual? Não bastassem ser ricos, bonitos e inteligentes, eles são místicos. E aqui trava a minha mente, porque geralmente pessoas inteligentes não são místicas. Porque a pessoa inteligente, ela só acredita naquilo que ela vê, naquilo que ela toca, naquilo que pode ser reproduzido em um laboratório através da química, da física e da matemática. E místicos acreditam em coisas invisíveis. A nossa fé é mística. Nós pentecostais somos do grupo do cristianismo, de todas as vertentes, somos os mais místicos de todos. Porque, por exemplo, nós acreditamos que nós estamos sozinhos aqui nessa noite. Acreditamos que cada um de nós veio escoltado por um anjo. Sim ou não? Então tem duas multidões aqui, uma aqui dentro e outra em cima. Somos místicos. Nós acreditamos de verdade que o irmãozinho que está do seu lado, por exemplo, só tem 2 dentes na boca, é o zagueiro e o atacante, e ele é analfa de pai e beta de mãe, não consegue pronunciar o verbo, qualquer tipo de verbo que você dá para ele conjugar, ele erra tudo. Mas quando o Espírito Santo pega ele, ele fala em línguas estranhas fluentemente. Como é que alguém que nunca foi numa escola pode falar outro idioma? Isso porque a nossa fé acredita em coisas sobrenaturais. Aí, os inteligentes do Brasil, os intelectuais do Brasil, esses que estão na televisão, esses que ficam escrevendo em jornais, olham para nós assim, esses crentes são fanáticos. Não, nós não somos fanáticos, nós somos místicos. A gente podia até dizer, fanáticos são eles, não nós. São eles que vão para o campo de bola, ver 22 homens correr atrás de uma bola, e os 22 estão com a perna rapada ainda. E quando a bola bate lá no travessão do outro lado, esse homem que está aqui na arquibancada, que é poliglota, que é importante, é ateu, ele pula, grita, dá beijo no outro que está do lado, toca uma vuvuzela, vai fantasiado. Se o time dele perde, ele xinga a mãe do juiz, ele quer bater, quer matar. Mas esse não é fanático. Fanáticos somos nós. Vai caçar um serviço. Fanáticos são eles, porque nós pelo menos, a gente entra aqui e pertencemos a um time que nunca perdeu nenhum jogo. Nosso time é sempre vencedor. Amém por isso ou não amém? Os gregos acreditavam no céu chamado Olimpo. E olha que nós, civilização moderna, herdamos dos gregos. O nome do monte onde os deuses deles estão chama-se Olimpo. Diga comigo, Olimpo. Da palavra Olimpo vem a palavra Olimpíada. São os gregos que inventam os esportes. São os gregos que inventam aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de academia, mas que lá na Grécia era chamado de templo do corpo humano, que é onde as pessoas malham seus bíceps para ficar bonitos e fortes. Tudo isso nasceu lá na Grécia. Não nasceu conosco, não foi invenção de americano, não foi invenção de brasileiro. Tudo isso nasceu na Grécia. Agora olhe para mim. Os deuses gregos são safadinhos. Pergunte por quê? Pense nos deuses que de vez em quando entediam lá no alto do Monte Olimpo, encarnam e vêm andar pela terra e começam a namorar as mortais. Aí do relacionamento deles com as mortais, nascem alguns chamados de semideuses. Hollywood os ama. De vez em quando a gente vê na telinha de Hollywood um semideus. Quem foi assistir, por exemplo, o filme da Mulher Maravilha, deve saber que a Mulher Maravilha é filha de Zeus. É uma criação dos gregos. Quem já estudou um pouquinho de mitologia vai se lembrar de Hércules, Teseu, Perseu, Minotauro. Lembram dessas coisas? Aquele desenho que a sua filha, o seu filhinho assiste, a Pequena Sereia. A Pequena Sereia é filha de um irmão de Zeus. Assim como o cristianismo, nós temos um Deus, e ele se divide em 3 partes, nós chamamos de trindade. Os gregos também têm 3 deuses fortes. São eles Zeus, Poseidon e Hades.
Zeus domina os céus, Hades o mundo dos mortos e Poseidon o mundo dos mares. Memoriza isso, porque daqui a pouco você vai ver o tanto de glória a Deus que nós vamos dar aqui. Então, os gregos acreditam que esses três deuses dominam o universo, e de vez em quando, andando pela terra, eles namoram os mortais e nascem semideuses, que são Hércules e esses outros mais. A pergunta que fica é a seguinte, e olhe o que eu vou te perguntar: se essa religião fez tanto sucesso antes de Jesus, por que é que ela morreu? A religião grega morreu. Você vai na Grécia hoje, ninguém acredita mais em Zeus. As crianças dão gargalhada, por isso transformaram em desenhos. A religião mais forte da Grécia, ou a religião mais forte daquele mundo antigo, era a religião dos gregos. E de repente, a religião deles desaparece. Não é que mudaram para outra, não, sumiu, acabou a religião deles, desapareceu. Pergunte por quê? Porque um homem de 1,5 metro de altura, arrastando uma perna, entrou dentro daquele lugar e falou para os gregos que a maior beleza não é a que está por fora, que falou para os gregos que a maior inteligência não é aquela que se aprende em livros de escola, que falou para eles que tudo que existe de sagrado não está no Monte Olimpo, está acima das estrelas. Deputado Cezinha, meu amigo, que bom tê-lo aqui. Então pense em você, no que foi que a minha mente pensou quando eu li isso. Eu falei, eu quero saber qual foi o momento exato que Paulo foi tomado por Deus para ganhar os gregos. E Deus me mostrou na Bíblia Sagrada. A capital da Grécia se chamava Atenas. Diga comigo, Atenas. Atenas é a capital intelectual do mundo antigo. Era lá que ficava os discípulos de Sócrates, Aristóteles, Platão. Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês, são os gregos que inventam a medicina. São eles que começam a inventar remédios, através de Hipócrates. Por isso, eles gostam do corpo humano. Gostam tanto do corpo humano, quando viu uma pessoa muito gordinha, uma muito magrinha, uma assim, eles queriam entender o porquê, então eles eram curiosos. São eles que inventam a medicina. A medicina é aperfeiçoada mais tarde lá no Egito. E os egípcios se tornam mestres em medicina, por isso nós temos até hoje múmias que ninguém consegue entender como é que depois de 3, 4 mil anos, elas estão lá em estado que dá para olhar ainda, não viraram pó. Então os gregos são esse povo rico, bonito, inteligente e místico. Amém? Olha para o seu irmão e diga, tá por aqui ainda? Tá? Diga para você, ainda está aqui comigo? Diga, aperte o cinto, porque agora nós vamos decolar. Eu quero que você entre comigo em Atenas. A principal avenida de Atenas era logo na entrada, havia um portal gigante, e logo no portal de entrada havia uma imagem de Zeus, 10 metros de puro concreto, pintado de ouro, e embaixo o seu nome, Zeus, Deus dos deuses, e embaixo um sacrifício. Todos os dias os gregos sacrificavam aquela imagem, todos os dias, havia um animal, haviam cereais, haviam frutos, havia comida. Era para assustar qualquer pessoa que entrasse por aquela terra, dizendo, não traga o seu Deus, porque o seu Deus tem que ser maior do que nós para entrar aqui. Qualquer um correria. Paulo encarou, deu mais 10 passos, outra imagem de um Deus do tamanho daquele. Agora está escrito, Hades, rei dos mortos. Sacrifícios para Hades. Mais 10 passos, Poseidon, rei dos mares. Sacrifício para Poseidon. E dali até o final da avenida, que tinha quilômetros e quilômetros, a cada 10 passos havia um altar erigido a todos os deuses do panteão Olimpo. Eram inúmeros, centenas, há quem diga milhares. E Paulo não se deu por vencido. Ao invés de entrar lá dentro e começar a pregar, ele falou, quero conhecer primeiro meu inimigo. E ele foi, Cezinha, de altar em altar, e ele não desistiu. Quando ele chegou no último altar, o céu se abriu, porque ele chegou num altar que não tem imagem. Os deuses começaram a diminuir. Zeus maior foi indo até que desapareceu. Chegou num altar que não tinha nada. Ele achou que era um Deus invisível. Aí ele foi ler lá o nome do Deus, estava escrito, ao Deus desconhecido. E havia um sacrifício.
E Paulo, com a sua inteligência e cheio do Espírito Santo, ao invés de pregar no meio da avenida, ele vai para o Areópago. Diga comigo, Areópago. Eu quero que você fale porque é uma palavra bonita de novo, Areópago. O Areópago seria uma espécie de anfiteatro a céu aberto. Imagine aqui um palco e aqui ao redor em uma meia lua, como a igreja do Brás, exatamente como a igreja do Brás, a sede. Um modelo de um Areópago seria aquele, um palanque e aqui várias arquibancadas. O que os gregos faziam? Os gregos também inventam a democracia. Diga comigo, democracia. Democracia é o governo do povo. Então lá todos tinham liberdade de falar o que quisessem. Então o Areópago, geralmente em fim de semana, as pessoas iam para lá para ver se alguém tinha uma novidade. Lembram de Paulo dizendo assim: eu encontrei entre vocês um povo que vivia de falar e ouvir falar da vida alheia. Era lá, ali era o ponto dos fofoqueiros. Paulo foi para aquele Areópago e geralmente alguém subia, falava um discurso, se alguém gostava aplaudia, se não vaiava, mas as pessoas tinham liberdade. E não é que Paulo subiu naquele Areópago. E quando ele sobe, as pessoas, o que chama atenção é a feiura dele, é o tamanho dele. As pessoas já param para ver. Só que o nanico era tão inteligente que ele começa a dissertar sobre os poemas dos estoicos. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos. E Paulo começou a versejar, porque os estoicos, embora tivessem filosofia, eram amantes dos poemas. E Paulo começa a recitar os poemas. E quando ele vai recitando os poemas, as mulheres que lá estão, mulher é mais sensível, começam a ouvir o marido que é embora, a mulher segurando, não, olha o poema, que bonito, esse homem está recitando os poemas dos estoicos. Quando Paulo vê que a multidão parou, porque as mulheres estão segurando os maridos, para os maridos não tirar elas dali, Paulo encerra o pensamento dos estoicos e começa a falar dos epicúreos. E dos epicureus ele começa a falar sobre morte e vida, filosofia. E quando ele começa a falar sobre a morte e a vida, parou uma multidão como essa para ouvir o baixinho. E agora que ele tem a atenção de todo mundo, ele vai deixar Deus usar ele. E ele começa: ó atenienses, caminhando pelo centro de vossa cidade, encontrei a vossa fé. E a vossa fé é tão grande que todos os deuses do Olimpo receberam sacrifício hoje pela manhã. E vocês têm uma fé tão imensa que, com medo de desagradar alguma divindade que vocês não conhecem, erigiram um altar a um Deus desconhecido. E eu estou aqui para dizer a vocês que o sacrifício subiu, porque eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Eu sirvo ao Deus desconhecido. A multidão parou. E agora começam as perguntas. Qual o nome do seu Deus desconhecido? Yeshua. E de onde ele veio? Ele veio do céu, mas antes encarnou em um homem, entrou na barriga de Maria, nasceu como homem, viveu uma vida reta e proba, morreu, ressuscitou e voltou para as alturas celestiais, e um dia voltará de lá para me buscar. Estudando a história, a tradição, eu me emocionei, porque a tradição diz que as pessoas começaram a indagar: seria esse Yeshua maior do que Hades, maior do que Poseidon, maior do que Zeus? Como é que você diz que ele é maior do que a nossa trindade aqui? E Paulo começa a explicar para eles: ele é maior do que Poseidon. E alguém grita: mas Poseidon manda nas águas. E Paulo diz: quando ele esteve por aqui, em forma humana, não estou falando nem divina, em forma humana, ele ficou na proa de um barco, e Poseidon agitou o mar. Poseidon queria tragá-lo. Aí ele, da proa do barco, disse: aquieta-te, mar, acalma-te, mar. Alguém resolve avançar. E ele, porventura, é maior do que Hades, o rei do mundo dos mortos? E Paulo diz: o seu Hades, na minha religião, tem outro nome, chama Satanás. Além
além do meu Yeshua ser maior do que o seu Hades, porque ele morreu, só que Hades não pôde segurá-lo no mundo dos mortos. Hades não pôde prender o espírito dele mais. Quando ele foi sair de lá, ele foi lá em Hades e catou a chave do reino dos mortos, tomou a chave do inferno. Ele é maior do que Hades. Os gregos estão apavorados, diz: porventura seria ele maior do que Zeus? E Paulo pergunta: onde é o reino de Zeus? Os céus. Qual céu? E o povo apontava: aquele ali, ó, no alto da montanha, no Monte Olimpo, é lá que Zeus está. E Paulo dá uma gargalhada. E Paulo deve ter recitado lá o Salmo 116, se não me falha a memória, dizendo assim, ó: o meu Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não, você não entendeu nada. O Deus de vocês, quando quer olhar todos os céus, como ele está ali na topa daquela montanha, ele tem que olhar para cima, né? O meu, quando quer olhar os céus, ele olha para baixo. Foi assim, olhe para mim, foi assim que Paulo, com maestria e graça, entrou na Grécia e acabou com a religião dos gregos. Zeus não existe mais, Hades só existe no imaginário, Poseidon só é lembrado quando a gente vê um desenho da Disney. Mas Jesus Cristo, o ressuscitado, ele está tão vivo e é tão grande, que os pés dele pisam nesta igreja nesta noite, e a face dele está diante dos serafins nos céus, que estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e Mauá está ficando cheio da sua glória. Amém até aqui? Olhe para mim. O que isso tem a ver, pastor, com o texto que o senhor leu na carta aos Coríntios? Primeiro eu tinha que dar para você um panorama de onde foi que Paulo se meteu. Só assim você vai compreender a carta aos Coríntios. Diz a história que um dia, 21 anos depois de Paulo ter plantado a igreja de Corinto, ele está em uma das embarcações, uma daquelas que naufragou. E lá dentro tem um homem da igreja de Corinto, que lembrou-se de Paulo, quando Paulo ainda era mais jovem, se aproximou de Paulo, e contou para Paulo, que ele era membro da igreja que Paulo havia plantado. E o velho Paulo, que já foi jovem, mas agora é velho, faz a pergunta que todo bom pastor fala para uma ovelha, quando ele encontra alguém que já foi do seu aprisco. E Paulo pergunta: como é que está a igreja de Corinto? Está pronto aí? E o crente diz: está milionária, dízimo entrando pelos ladrões da igreja, povo ofertando, fazendo sacrifício. E o velho apóstolo olhando para o membro, dizendo assim: eu ainda insisto na pergunta: como é que está a igreja de Corinto? E ele diz: compramos muitos imóveis na cidade, abrimos congregações para tudo quanto é lado agora. E o velho ainda insiste: eu quero saber como está a igreja de Corinto. Não a carcaça, não a organização. Eu estou perguntando como está o organismo. Como está aquela igreja que eu plantei em oração? E o crente, como bom crente, fala assim: olha, o senhor não conta para ninguém, mas o negócio está feio lá. A igreja perdeu a pureza.
A igreja perdeu a simplicidade. A igreja perdeu a santidade. A igreja perdeu os dons do Espírito Santo. Não há mais alegria, louvor, línguas estranhas. Paulo se desespera. E Paulo pergunta, mas a situação é tão grave, que tipos de pecado tem lá? Quem já leu a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5, deve ter se lembrado de Paulo falar assim: eu estou sabendo que há entre vós uma espécie de pecado que nem os ímpios praticam. O ímpio não pratica, mas a minha igreja está praticando. E ele diz: é sabido que um filho dormiu com a mulher do seu pai. Pastor, isso não é incesto? Não, incesto é quando o filho dorme com a mãe. Esse filho estava dormindo com a mulher do pai dele. O pai dele ou era divorciado ou era viúvo. O pai foi trabalhar e o filho dormiu com aquela que deveria ser a madrasta dele. E essas pessoas permaneciam dentro da igreja. O desespero do apóstolo é tão grande que, como ele não pode visitar mais a igreja de Corinto, porque ele está longe, ele envia uma carta através desse crente que estava dentro do barco. E ele escreve a primeira carta. E na primeira carta Paulo faz assim: gente, vocês esqueceram de tudo que eu ensinei? Vocês esqueceram, então eu vou ensinar vocês de novo. Igreja sem Santa Ceia não funciona. É por isso que todos têm que participar da ceia, porque eu recebi do Senhor e vos ensinei. Por isso nós participamos da ceia aqui. Paulo começa a fazer um briefing do que é o pentecostalismo. Capítulo 11 e 12. Paulo vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Quem já leu tudo isso? Paulo escreveu a primeira carta, deu 9 meses, ele não aguentou, parece que ele gerou, né? Porque 9 meses é exatamente uma gestação. Ele gerou outra carta e mandou, e agora essa outra carta ele manda pedindo que os crentes, porque a primeira carta bateu tanto que os pastores estavam excluindo todo mundo. Aí a segunda ele escreve: gente, calma, o Deus das misericórdias ainda está entre nós. Tem que ter equilíbrio. É por isso que ele vai falar: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa pela sua fraqueza. Então essas duas cartas de Paulo aos Coríntios, elas dão para nós o norte do que é uma igreja de verdade. O modelo da verdadeira igreja não é a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém não amava os pagãos. A verdadeira igreja, o verdadeiro modelo de igreja é a igreja de Coríntios. E o meu sonho era pastorear uma igreja igual a de Coríntios. Pergunte por quê? Pense numa igreja que quando você entrava, antes de colocar o pé dentro da igreja, um diácono te dava uma senha. Pergunte para quê? Para você saber que horas você podia profetizar. Ô pastor, essa igreja é uma igreja organizada. É claro que não. É exatamente o contrário. Paulo não dava conta do culto da igreja de Corinto. Ele estava pregando, um crente levantava em línguas, ele mandava esse sentar, levantava o outro profetizando. Ele mandava esse aqui sentar, levantava o outro. Aí Paulo disse: calma, todo mundo pode profetizar aqui dentro, mas um espera pelo outro. Pense numa igreja onde todos os crentes eram canela de fogo. Não consegue imaginar, eu sei. Eu vou te ajudar. Imagine que agora nós não estamos mais em Mauá, estamos na Grécia agora. Pensa numa coisa chique. Estamos em Corinto agora. Olhe de canto de olho para a esquerda aí. Olhe para esse crente da igreja de Corinto. Olhe de verdade. Olhou? Cuidado com ele, porque esse aí é profeta. Olha o da direita agora, olha. Esse aí cura os enfermos. Olha o que está atrás. Esse interpreta línguas estranhas. Olha o que está na sua frente. Esse aí discerne os espíritos. Olha os que estão aqui no púlpito. Esses têm a palavra da revelação na ponta dos lábios. Olha aqueles que estão lá atrás. Esses têm o dom de operação de maravilhas. Pense numa igreja onde todo crente transpirava azeite, cheios do Espírito Santo. Ah, detalhe: não eram burros, não eram ignorantes, não eram pobres, não eram feios. Vou repetir: esse povo que Paulo tem que
controlá-los, porque são cheios do Espírito Santo, são bonitos, são ricos, são inteligentes e são místicos. Por que eu digo isso? Porque basta um crente assembleiano fazer uma faculdade que acabou. Ele vem para a igreja e não cultua mais. Cruza as pernas, os braços, põe a mão no queixo, olha para o pregador e fica o culto inteiro filosofando, dizendo, to be or not to be, that's the question. Anota tudo que escuta e não dá um glória a Deus. Aí vai para casa, passa horas na frente do Google analisando, aí ele chega à seguinte conclusão: era verdade aquilo. Perdeu a chance de horas atrás de entrar na presença do Eterno, de adorar ao Cristo que reina para sempre. Deixa eu te dar uma palavra: anel de formatura, beleza e riqueza são atributos que aqui dentro não presta para nada, para nada. Isso presta lá para fora, lá na calçada. Aqui dentro, para ser maior tem que ser o menor, para receber mais tem que gritar mais, tem que pedir, tem que exaltar. Um dia desses, pastor Adelino, eu estava na minha igreja, eu pastoreio também, e eu terminei um culto de domingo, e como eu vou só aos domingos, o meu culto de doutrina é de domingo, e de vez em quando eu estou daquele jeito, né? Baixo um espírito assembleiano lá de Gunnar Wingre em mim, eu desço-lhe a lenha, e eu terminei uma pregação daquelas, né? Chegou um membro da minha igreja, um cidadão que é de classe mais elevada, acho que ele se achou no direito, porque o dízimo dele era bom, veio falar assim para mim, falou, pastor, o senhor precisa pegar mais leve com a gente. Eu falei, eu não estou entendendo. O senhor viaja tanto, aí o senhor chega aqui, o senhor fica pegando no pé do povo por causa de chiclete na boca, porque o menino está abraçado com a namorada no culto, pastor. Pastor, o senhor tem que dar graças a Deus que a igreja está cheia, pastor. Me deu uma raiva. Eu falei, incircunciso. Falei, deixa eu te dizer uma coisa, que primeiro pastor aqui sou eu. Eu sou o pastor aqui, eu recebo a revelação do Senhor para falar para a igreja. E segundo, você está achando o quê? Que vir na igreja é mérito para alguém? Entrar aqui dentro, só por eu estar aqui o pastor já tem que me respeitar, tem que me adoçar, tem que passar a mão sobre a minha cabeça? Quem foi que disse que entrar na igreja é mérito para alguém? Dia desse eu estava pregando no meio de um culto, tinha um corredor como esse, era um ginásio, e sentou bem na minha frente um cachorro. E eu sou igual o carral, para pregar é difícil pegar, mas depois que pega vai embora, né? Eu começo devagarinho, aí eu estou pregando, aí um irmão lá atrás, eu fiz assim, glória a Deus, a igreja inteira olhou para trás, e o cachorro olhou também. Deu outro glória a Deus ao outro lado, a igreja acompanhou e o cachorro olhou também. Quando o fogo desceu e os crentes começaram a entrar no mistério da glória a Deus, falar em línguas, o cachorro não empolgou. Cezinha, o cachorro ergueu a cabeça e fez assim, au! Um diácono do lado do púlpito gritou, eita que o cachorro está crente, pastor. E eu disse, tá não. Ele disse, o senhor não ouviu ele dar glória a Deus? Eu disse, não, eu vi ele latir. Não, pastor, foi glória a Deus. Eu falei, eu não sabia que tinha dom de interpretar a língua de cachorro. Aí eu falei, deixa-me usar esse animalzinho para dar um ensinamento para a igreja. Esse cachorro nunca deu glória a Deus, e nunca vai dar, porque ele não tem o céu dentro dele. Animais irracionais só são terra e alma vivente. Essa história de que cachorro, vaca, animal quando morre vai para o céu, é conversa para boi dormir, viu? Já imaginou você lá no céu e a mimosa, aquela que você comeu a picanha dela, a costela, correr atrás de você lá, Você está lá tentando falar com Jesus e um monte de galinha bicando o seu pé, e você olhar, você comeu a minha coxinha, a minha asa. Animal não vai para o céu, porque ele nunca veio de lá. Animal é terra, é alma vivente. Pastor, o senhor não conhece o meu papagaio. Dia desse o irmão mandou um áudio para mim, eu tive uma crise de riso, que eu quase bati o carro.
o papagaio pregando uma mensagem minha. O papagaio do irmão dando aqueles gritos assim: sai da frente, Satanás. E ele emendou uma língua estranha, desgraçado ainda. Pastor, mas como é que ele falou? Não, ele não deu glória a Deus. Ele não sabe o que está falando. É instinto. Animal irracional age por instinto. O instinto dele é copiar tudo que ele escuta. Se o papagaio fosse inteligente, ele batia papo com a senhora. E aí, como é que foi lá o culto? E aquele pastor ainda está lá? E aquela irmã ainda está aí na igreja com aquela roupa? Papagaio não é inteligente. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Só tem uma raça nesse mundo que pode dar glória a Deus. É essa raça aqui. Só esta raça pode dar glória a Deus. E você sabe por quê, né? Nós damos glória a Deus porque o céu está dentro de nós. Alguém tem o céu dentro dele aí? Pô, tem gente que não levantou a mão não. O céu não está aí dentro não. Se o céu não está, deve estar o inferno. Porque se o Espírito Santo não mora dentro de você, mora o espírito do diabo. Vou deixar Salomão falar conosco agora. Salomão diz assim: quando o homem morre, o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus. Por quê? Porque parte de nós veio daqui, parte de nós veio de lá. Você nunca se perguntou por que o salmista escreve chorando: a minha alma tem saudades do céu? Alguém aqui tem saudade da Tchecoslováquia? Você tem saudade do Nepal? Não tem? Da Rússia? Insensível. Por que você não tem? Porque você nunca foi lá. Mas por que o crente passa o culto inteiro dizendo: Maranata, eu tenho um lar desconhecido desse mundo? Porque parte de nós veio de lá. Por isso que só nós podemos falar esta palavra que está ficando em extinção. Glórias, 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 glórias a Deus! E amará Suriandra Belecandara. Lendo as duas cartas de Paulo aos Coríntios, e preste atenção, eu descobri o segredo de Paulo para ganhar os gregos. Eu pensei que era com os poemas dos estoicos, mas ele usou aquilo só como uma isca. Eu pensei que era a filosofia dos epicureus, e não é. Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios dizendo assim: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu estive convosco, tudo o que eu vos falei foi em revelação e em demonstração de Espírito e poder de Deus. Pois bem, querida igreja Assembleia de Deus, da qual sou filho, de vez em quando as pessoas perguntam: por que os dons sumiram? Por que sumiram as profecias, as interpretações de línguas, a palavra da ciência, os dons de discernir espíritos? Me ajude a responder essa pergunta hoje. Porque se a gente conseguir a solução, pastor Adelino, a gente pode voltar a ser como éramos antes. Uma igreja que se preocupava mais com o céu do que com a terra. Eu sei que enquanto vivemos aqui dependemos da terra, mas o crente de verdade, lá da minha época, da roça, ele tem algumas coisas que ele não pode perder nunca. Delegacia de crente, quando eu era menino, tinha outro nome. Não era 5ª DP, 24ª DP. Delegacia de crente da minha época chamava-se Círculo de Oração. Entendeu ou não? Ao invés de dar queixa para o delegado, a gente levava para aquelas irmãs que não sabiam ler nem escrever. A gente levava uns pedidinhos de oração, elas não sabiam ler, mas elas agarravam aquilo com tanta fé.
e oravam, deixavam no meio da Bíblia, passavam a madrugada orando. E não se sabe o porquê. 2 semanas depois, um agente pedindo oportunidade na reunião do círculo de oração. A porta abriu, meu filho foi curado, meu marido foi salvo. Não querendo ser saudosista, mas já sendo. Que diferença. Eu prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 45. Eu já preguei em mais de 80 países do mundo e mais de 4.000 cidades do Brasil, em todas as denominações que você possa imaginar. E eu tenho sentido uma falência nos últimos 10 anos da unção, da presença, da sensibilidade. O que está acontecendo, pastor? Paulo descobriu isso em Coríntios, por isso é que ele escreve a carta aos Coríntios dizendo assim: não extingais o Espírito. Eu nem sabia que era possível uma igreja não ter o Espírito Santo. Para mim toda a igreja tinha. Aí Jesus me levou para o Apocalipse 3:20. Preguei a vida inteira para pecadores em praça pública. Eis que estou à porta e bato, se ouvirdes a minha voz e abrires a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele. E eu gritava: pecador, esse tum-tum-tum do seu coração é a batida da mão de Jesus. Quando eu amadureci, Jesus disse: não é não. Eu não estava batendo na porta de um pecador, eu estava batendo numa das minhas igrejas. Eu tinha 7 na Ásia, eu estava na porta de uma delas, eu estava do lado de fora, me mandaram embora da igreja, eu estava batendo dizendo assim: me deixa entrar, me deixa voltar, me deixa ser de novo o rei, me deixa derramar a unção de novo. O Espírito Santo está sendo extinto. Hoje precisamos marcar cultos especiais para ele operar, senão não opera. Venha terça-feira que vai ser o culto de batismo com o Espírito Santo. Venha, porque onde isso? Nunca existiu no nosso meio isso. Jesus batizava, era nos cultos normais. Será que é porque a gente não tinha um instrumento bonito desse? Nem um som lindo como esse? Será que é a falta do pandeiro e da sanfona? A igreja de Corinto morreu. Depois de 20 anos. Paulo, que achou que deixou um legado, ele é obrigado a voltar para recuperar a igreja. E ele diz a eles: se vocês não buscarem, se vocês não desejarem, se vocês não se sacrificarem, se não houver uma geração entre vocês que ainda queiram essas coisas, tudo vai acabar. Aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: eu sei que a situação está ruim, mas ainda tem um remanescente entre vocês. E para este remanescente, assim diz o Senhor: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para esses que o amam. Eu creio em renovo, eu creio em avivamento, eu creio que esta geração vai experimentar da mesma majestade que nós experimentamos. E eu quero crer que essas crianças de colo, como dessa irmã que está aqui na minha frente, antes de Jesus voltar, será batizada com o Espírito Santo. Esse garotinho ainda será um profeta se Jesus não voltar até lá. Eu quero crer que todo crente assembleiano que aqui dentro está é um poço de Deus na terra. O que falta é só desentulhar, é desentulhar a fonte, é tirar o que está entupindo. Se você tirar a televisão, se você tirar a novela, se você tirar a música sertaneja, se você tirar o batidão do funk, se você tirar o Facebook, se você tirar o WhatsApp, se você tirar o Instagram, se você tirar, Deus vai voltar. Deus vai voltar. Levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela, faça uma tomada disso, cinegrafista, faça uma tomada disso. Isso, coloque essa mão no ombro de quem está do seu lado.
Pede licença para o irmão e agarra o ombro dele. Diga: eu vou ser profeta agora. Sacode esse irmão até ele ficar irritado. Tira a pessoa do lugar, sacode ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua casa, para sacudir a sua família, para sacudir o nosso tempo. Deus quer sacudir o Brasil. Eu já estou encerrando. Amai Andrebele Caralabas. De vez em quando me perguntam assim: pastor, como é que o senhor aguenta? E eu pergunto na simplicidade: o quê? E eles dizem: as lutas. Todo crente brasileiro sofre, mas eu sofro um pouquinho mais, porque tudo comigo vai para a Rede Globo ou para os Facebook da vida. Quem viu essa semana que passou uma foto minha com Michel Temer aí? Levante a mão para ver. Quem viu as pessoas xingando, murmurando? Pô, talvez até você me xingou, né? Você abriu o vídeo para ver o que era? Não? Ou só foi pelo que estava escrito na frente? Que é isso que o brasileiro faz. Há 3 anos atrás, ele não era presidente ainda. Ele me chamou lá e pediu oração. A gente não nega oração nem para um bandido que matou. Como é que eu vou negar oração para o vice-presidente da república? Se você ouviu o vídeo, ouviu ele falando assim: pastor Cizino de Camboriú, ore por mim. Já tem 2 anos que o pastor Cizino morreu. Aí os crentes vão lá e falam: não, isso aí se vendeu. Deixa eu te dizer, ninguém paga o preço que Jesus pagou por mim. Meu preço foi pago com sangue na cruz do Calvário. Mas as pessoas perguntam: como é que o senhor aguenta? Eu já fui abandonado por muita gente, já sofri demais. E eu estou sempre sorridente. Eu prego todo dia. Raramente eu estou num culto onde eu escuto alguém pregar, porque não deixam. Eu chego em qualquer lugar, o senhor vai pregar. Então tem que ter alguma coisa para dar. Aí as pessoas perguntam: pastor, como é que o senhor aguenta? Eu digo assim: simples. O meu pé ou os meus pés estão fincados em uma rocha. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Aí eu sempre explico: o que faz um crente permanecer em Cristo, além da convicção de fé, é aquilo que os olhos viram, é aquilo que os ouvidos ouviram, é aquilo que o coração sentiu. Eu cresci na igreja. Como é que pode alguém me fazer sair dos caminhos do Senhor ou me afastar? Eu, por exemplo, menino na igreja, culto de domingo à noite, o pastor avisa: ninguém falte no culto terça-feira, porque nós vamos receber aqui um ex-defunto. Pense num tumulto na igreja. E eu, moleque ainda, terça-feira a igreja entupiu de crente, não crente, todo mundo queria ver o ex-defunto. Entrou na igreja o pastor com um homem alto, magrelo alto, para ajudar. O homem estava de terno preto, camisa, gravata preta, e andava assim, ó. Eu falei: Jesus, o defunto. Cabeça de criança. O pastor mal conseguiu cantar o hino da harpa, leu um texto da Bíblia e falou assim: irmãos, vamos ouvir agora o ex-defunto. Aquele homem olhou para a igreja, foi 1 minuto assim, pastor Cezinha, de silêncio, que parece que a gente ia morrer. Ninguém falava nada, o povo nem respirava. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um papel amarelado, desdobrou e disse: isso aqui é o meu atestado de óbito. Assina médico tal, médico tal, médico tal. O meu nome é João de Oliveira. E eu morri.
e passou aquela carta dos presbíteros, todo mundo chorando. Ele enfiou a mão no outro bolso. E isso aqui é uma foto preta e branca. E esse deitado dentro do caixão sou eu. E um crente idiota tirou a foto. A foto correu à igreja, ele com um algodão dentro do nariz. Aí ele falou assim: eu morri, cheguei na porta do céu e Jesus me recebeu gostoso. Me deu um abraço, só que não me deixou entrar. Eu disse: Jesus, não posso entrar. E Jesus disse: por enquanto ainda não. Por que não? Não mereço? Merece. E por que eu não entro? Olha lá para baixo. E diz: quando ele olhou para o chão, abriu um buraco. E ele viu uma casinha de barro, chão vermelhão, coberta de sapé, um caixão, 3 crentezinhos com a camisa abotoada até aqui, e um guarda-chuva e um chapéu na outra mão, e uma bíbliazinha aqui. Num canto, uma senhora com 14 crianças abraçadas chorando. Ele disse que abriu a porta, entrou um homem alto, branco, do olho azul, cabelo grisalho, magrelo, chapéu, guarda-chuva, Bíblia. Olhou de fundo, cumprimentou as pessoas, foi lá cumprimentar a viúva. E quando ele chegou perto da viúva, disse: meus pêsames. Ela disse: meus pêsames não, pastor. Fala para Jesus devolver meu marido. Eu não quero pêsames, eu quero meu marido de volta. Porque meu marido era santo, era um homem que servia a Deus. E eu tenho 14 filhos para criar. E João lá do céu disse que viu o pastor sair, não sabia o que fazer. Ele tinha que começar o culto fúnebre. Ao invés de começar o culto, ele abria a Bíblia, fechava. Ele botou a Bíblia num canto, ajoelhou na frente do caixão e agarrou a mão do defunto. E começou uma oração que durou 4 horas. E foi aí que tiraram a foto, porque a notícia esparramou. Veio gente tudo quanto é lado, o ímpio, tiraram a foto. Os crentes, todo mundo ajoelhou no meio da rua. E a oração desse homem era assim: Deus, quem ora aqui é o teu servo João Colenda. João Colenda. Eu uso meu nome porque tu conheces a minha vida. Pastor João Colenda fundou o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, aqui em São Paulo. Houve um tempo em que os pastores, quando iam orar, podiam dizer isso: sou eu que estou orando, pai. Sou eu tenho uma folha corrida contigo, eu tenho crédito, eu tenho. João de Oliveira falou que estava lá no céu, olhando para baixo, ficou impaciente, falou assim: e aí, Jesus? Jesus disse: outro dia você volta. Aquele anjo ali vai te levar no inferno e no céu para você contar para a igreja o que existe lá. E outro dia você volta. Ele disse que uma força puxou ele de perto de Jesus, que ele foi voando para trás, assim como se um ímã puxasse. Ele foi vendo Jesus ficando pequenininho e ele gritou: por que eu não pude entrar? Ele disse que Jesus gritou assim: a oração de um justo. Quem viu isso? Pode se levantar 11.000 demônios contra mim, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e a minha fé é inabalável no meu Criador. Jesus te trouxe hoje à noite aqui, e eu encerro somente para te perguntar: você está satisfeito com a vida que você tem? A pergunta dele não é sobre o carro, a casa, o trabalho, o estudo. A pergunta dele é se você é feliz quando entra aqui dentro. Se você ainda sente vontade, desejo de entrar aqui dentro. Entrar na igreja não pode ser um peso, tem que ser um prazer. Isso aqui não é culto de derrotado, é um culto de santa ceia. Derrotado é o diabo, e junto com ele está Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, tudo correndo para o inferno porque não deram conta. E a única coisa que Jesus te pede nessa noite é que você lembre que ele vive. A única coisa que ele pede é para você tirar essa cara feia do rosto. Eu estou pregando tem 1h30, você está me olhando com essa cara parecendo que foi batizado num pote de vinagre.
Ficar um culto pentecostal de ceia me olhando com esse olho seco, segura aí, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, não vai te levar a lugar nenhum. Isso aqui é um culto pentecostal. Ficar com a boca travada, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto, não vale nesse lugar. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para Mauá, para esses dias. Eu quero profetizar, pastor Adelino, que vai haver um avivamento nesses 50 dias de Pentecostes sobre Mauá. E o que Deus fará nas congregações é algo jamais visto. Ouça a profecia, assim diz o Senhor: filha, não se apavore quando esta madrugada você ouvir a sua filha chorar. Eu sei que ela chora todo dia por causa de namorados, ela chora por causa de Facebook. Você vai ouvi-la chorar. Ao entrar no quarto, não se assuste. Ela não vai estar agarrada a uma foto, não vai estar segurando um celular. Ela vai estar com a boca no pó, e ela vai começar a dizer: me dá as nações por herança. Porque eu acredito naquilo que o pastor pregou hoje à noite. Não se assuste mais se o seu filho chegar em casa e falar: mãe, compra um colete para mim, porque eu quero pregar igual o pastor Marco, eu quero ser um pregador como ele. Não se assuste, não se assuste se a sua sombra passar em cima de um paralítico e o paralítico se levantar. Aos universitários, assim diz o Senhor: não se envergonhe do evangelho de Cristo lá. Chegue em jejum e oração. Quando aquele seu amigo for tocar no seu ombro, vai cair endemoniado e você vai expulsar dentro da faculdade e vai dizer: Jesus é maior do que tudo. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então reage, reage, reage. Toda a igreja de pé, por gentileza. Ramassui cantorou barabachara da gai. Pastor Adelino, eu posso fazer um convite? Feche os seus olhos. Eu quero orar nessa noite aqui, com respeito aos mais velhos, porque também precisam de oração. Mas eu quero orar aqui com os jovens, com os adolescentes, com meninos e meninas criados em igreja e que já sonharam em ser ministros, missionários, adoradores, cantores. E infelizmente nos últimos dias você tem passado muita dificuldade. Está difícil lutar contra o mundo. Você está sem força. Veio a ceia por misericórdia. Se você tiver coragem de dizer assim: pastor, eu preciso melhorar, eu te espero aqui na frente, porque eu quero orar com você aqui na frente. Vem. Chegue bem perto. Eu quero orar com eles, porque nós que somos velhos, nada abala a nossa fé, nada tira a gente da igreja, mas eles estão sofrendo ataques. Chegue mais perto, chegue mais perto, chegue mais perto, chegue mais perto. Vem, vem, vem. Isso. Pai e mãe, ore aí. Oh glória. Oh aleluia. Chega mais para frente, senão não vai caber as pessoas. Chegue mais para frente, encoste aqui, ó, no pé da escada. Isso. Incline a cabeça. Pega na mão de quem está do seu lado. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, Mãe Sete adorando, que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração.
só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Pai, Pai das luzes, eterno, estamos aqui em Mauá, nos 50 dias de Pentecoste. A sua igreja ouviu a sua palavra. Eu provei para eles que não é a riqueza, não é a beleza, não é a inteligência e nem o misticismo capaz de tirar alguém da salvação. Pelo contrário, eu mostrei para eles que ser moderno sem ser mundano é possível, que ser para frente sem deixar Jesus para trás é possível. Eu disse que é possível ir para a universidade, para a faculdade e lá dentro ser cheio do Espírito Santo. Esses meninos e meninas que vieram aqui para frente são guerreiros, são heróis. Aqui dentro pulsa coração missionário, pulsa coração de pastor, coração de pastora, de missionária, de cantor, de cantora. A carne tem sido violenta, o mundo tem sido violento, mas eles aguentaram chegar até aqui. Pai, do mesmo Espírito que o Senhor me deu, da mesma graça que repousa sobre a minha vida, faz cair sobre eles nesta noite. Enche essa moçada do Espírito Santo, coloque línguas estranhas nos lábios deles. Quem nunca batizado com o Espírito Santo foi, seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja tomado pelo Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de Ranai sui andre belecandorobas, Naramasui de candorobe caralabaharabas. Se a sua presença está neste culto, e se a sua palavra na minha boca é a verdade, onde houver um crente que se envolveu com a pregação e sentiu saudade dos tempos antigos, pega ele onde ele estiver agora e enche, enche, agora, 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 já! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Olhe para mim. Eu acredito na sua chamada, eu acredito na sua vocação, eu acredito que você vai dar continuidade àquilo que os nossos pais começaram e hoje nós damos continuidade. Não deixe o diabo roubar você, não deixe a depressão, a tristeza, o complexo de inferioridade, não deixe a situação presente, o lugar onde você mora, a pobreza, a miséria, não deixe nada disso roubar os seus sonhos, porque eu sou testemunha de que Deus realiza sonhos. Dia desse eu estava em Nova York, numa reunião da ONU, estava representando o Brasil. Saí triste porque o nosso embaixador votou contra Israel. O carro da embaixada estava me esperando na porta, eu dispensei o motorista, eu saí andando pelas ruas de Nova York. Eu queria espairecer, eu estava triste. Daqui a pouco eu vi a beleza daquele ambiente, olhei aqueles arranha-céus, Cezinha, cidade bonita. Por um momento eu disse assim: onde eu cheguei? Eu dei 3 passos, uma voz gritou comigo, que eu olhei para trás para ver quem era e não tinha ninguém. Subiu um arrepio no meu corpo inteiro. Eu fiz uma live na hora no meu Facebook. A voz gritou assim comigo: ô cortador de cana!
E eu olhei para ver, não tinha ninguém. Mas eu conheço a voz do meu Deus. Eu peguei meu celular, fui para frente de uma árvore para fingir que eu estava conversando, para ninguém me chamar de louco. E eu falei: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a voz falou comigo: está tudo bem, cortador de cana? Eu disse: está tudo bem, Senhor. Você está feliz, cortador de cana? 3 vezes cortador de cana. Eu falei: tô, mas por que o Senhor está me chamando de cortador de cana? Ele disse: para você não esquecer de onde eu te tirei. Da boleia de um caminhão cortando cana, numa cidadezinha pequena no meio do mato. Moro lá até hoje. Por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu acreditei que Deus podia me ajudar. Deus não olha a sua força, Deus não olha a sua inteligência, Deus não olha a sua riqueza, Deus olha o seu desejo. O seu desejo vai mover os céus. E eu encerro aqui pedindo a Deus sobre a vida de vocês, meninos e meninas, o que aconteceu comigo esses dias na minha casa. Estava em cima da cama com a minha esposa, chegou as filhas. Filho não envelhece nunca, né? As crianças. A criança mais velha tem 23, a outra tem 17, a outra 16. Subiram na cama, amontoaram, estávamos assistindo um filme. Aí quando terminou, antes dela sair, eu falei assim: papai, pode orar por vocês? Elas disseram: pode sim. Eu acendi a luz e falei: então, em vez de orar, vamos fazer um culto. Fizemos um culto. Pregador tinha, né? Duro foi a oferta. 4 mulheres não são nada. Mas depois que eu orei, que eu li a palavra, cantamos, eu falei: papai vai orar por vocês. Eu abracei as 4 mulheres da minha vida, minha esposa e minhas meninas, que são sofredoras. Se você fica com pena de mim, imagina o que elas passam. Eu abracei e falei: Senhor, ajuda. E de repente aconteceu comigo uma coisa que só tinha acontecido quando eu era novo crente. Sabe quando você é novo convertido e não sabe orar? Aí o irmão diz: vai orando que o Espírito Santo te ensina. Vai fluindo palavras. E o Espírito Santo orou através de mim. Uma oração curta, mas tão bonita. Ele orou assim através de mim: Deus da minha infância, visita os meus filhos. Deus dos cultos ao ar livre, Deus dos folhetinhos na praça, Deus da escola dominical, Deus dos cultos de mocidade, visita as minhas filhas. A minha oração é que o Deus da minha vida visite vocês, e que vocês sejam levantados como guerreiros, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para vocês. Mão direita para cima. Diga: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha igreja, contra os meus sonhos, eu ordeno. Venha para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Vou contar até 3, você joga no chão e pisa em cima. E aí você abraça pelo menos umas 3 pessoas e diga para cada uma delas: você vai ver o que você nunca viu. Porque Jesus vem buscar uma igreja visionária. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que vai acontecer com vocês. 2,5, Mauá será chamada de capital do avivamento de São Paulo. 3, jogue no chão, pisa em cima, abrace 3 pessoas, profetiza sobre elas. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só
que ele vai voltar? Quem acredita que ele vai voltar? Então dá um grito de glória a Deus bem alto aí. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tá bonito, vamos lá? Vem Jesus. Isso. Vem. Vindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem forte. Vem Jesus. Vem Jesus, vem. Maranata, ora vem. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltar do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos da pessoa que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho da criatura. Você entendeu? Pastor, já vou encerrar. Será que existe alguém entre nós que veio atraído pela propaganda, que veio porque a família convidou, que entrou aqui sem saber o que veio fazer, que já cantou, pregou, mas no meio do caminho tombou, e aí foi excluído, excomungado, expulso do ministério? A mágoa é tão grande que você falou: nunca mais piso numa igreja. Todo fim de semana você sai das baladas, passa perto da velha igrejinha e chora de saudade. E você disse hoje aqui: se tu me amas, Deus, fala comigo. Jesus mandou te dizer, rapaz, que você ainda vai ser pastor. A senhorita será uma missionária. Hoje ninguém dá nada por você, nem você acredita. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: quem viver, verá. O problema é que quando uma pessoa é excluída da igreja, o nome dela é riscado do livro da vida. Os senhores sabiam disso? Mateus 16 e 18: tudo que desligar na terra é desligado no céu. Por isso você sente ânsia, vontade de morrer, se matar. Jesus vai cumprir tudo que Ele prometeu para você, mas tem um preço. O preço é você voltar para Ele hoje. É você sair de onde você está e fazer como esse garoto fez. Vim aqui na frente, perto de mim: pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim? E quem fala de você paga as suas contas, por acaso? Quem fala de você morreu na cruz do Calvário por você? Não. Mas se você vier, nós vamos orar. As pessoas estão vindo chorando, a igreja orando. Cadê você? Vem. Isso. Carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. A igreja canta com a gente? Pode ir. Cadê você? Vai perder a chance? Vai ficar orgulhoso?
Vai arriscar a sua vida lá fora, morrendo? Volta hoje, volta agora. Vem. Isso. Vamos melhorar? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. A igreja estenda as mãos para cá. Nós oramos por essas vidas preciosas, Pai. Oramos para que os pecados sejam perdoados. Oramos para que o nome delas seja reescrito no livro da vida. Oramos para que as maldições sejam quebradas. Oramos para que tudo que foi roubado seja devolvido hoje com juro e correção monetária. Se algum entre eles era batizado com o Espírito Santo, mostra o seu amor, renova eles com línguas estranhas nessa noite. Mostra que o seu amor constrange. E eu profetizo que quando saírem daqui, sairão salvos, lavados no sangue de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. Amém. Eles vão ficar em pé, vão ganhar um abraço de alguém, e a igreja vai dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, valeu a pena? Posso voltar outro dia aqui? Então, pastor Adelino, o senhor não me dá um chá de cadeira não, viu? Eu ainda estou crente, viu? Eu queria, antes de devolver o microfone ao pastor, agradecer essa oportunidade, agradecer ao nosso bispo sênior, o bispo Samuel Ferreira. Cezinha, leva meu abraço ao bispo, fala que estou com saudade dele. Hoje fala que estou com saudade dele. Sinto falta do aperto de mão, do abraço caloroso do pai, tá bom? Para ele que eu tenho orado pela vida dele, soube do aniversário dele, tá? Leve meu abraço para ele, tá bom? Outra coisa, eu fiz uma camiseta, eu queria uma camiseta, não sei se alguém vai ter coragem de usar. Levanta aí para mim, Marquinhos. Está escrito assim, ó: a minha família merece respeito. O que está escrito? Eu não sei se alguém vai ter coragem de usar uma camiseta dessa, porque se você usar, as pessoas vão perguntar: por que a sua família merece respeito? Eu quero ver se você tem coragem de falar assim, ó: porque na minha casa homem nasce homem e mulher nasce mulher. Quem educa os meus filhos não é a escola ensina. Quem educa sou eu, pai e mãe. Quem manda na minha casa não é a Rede Globo, são os preceitos da palavra do Senhor Jesus e a minha fé cristã. Eu termino os meus vídeos sempre falando: a nossa família merece respeito. Então eu criei essa camiseta aqui, porque hoje ninguém compra DVD, CD, livro, mais que está tudo na internet. O inimigo operou profundamente. Você ri, mas fica vendo lá, né? Então se vocês puderem levar, eu agradeço muito. Outro sim, queria aproveitar aqui, pastor Adelino, e agradecer os irmãos aqui, que estão aqui dentro. Na última eleição em 2014, pastor Cezinha, eu tive aqui mais de 5.000 votos. Com certeza alguém que votou em mim está por aqui.
Então eu quero te agradecer de coração. Não levanta a mão não, porque o Cezinha está aqui, depois ele pega no seu, puxa a sua orelha. Se dividisse 5 comigo, tá bom. 2,5, 2,5, pronto. Já está feito. Não, tá resolvido? Nós vamos multiplicar para 10 e cada um fica Então, com 5. 5 e 5, tá bom. Amém, feito. Amém, igreja? Quero pedir desculpa para os irmãos, porque às vezes, na função de parlamentar, às vezes a gente é obrigado a tomar decisões que a igreja não entende. E aí é onde saem as murmurações todas. Quem aqui é corintiano? Nem tudo é perfeito. Tem palmeirense? Salmo 92:12, o justo florescerá como Palmeiras, tá? Brincadeira, eu nem entendo de futebol, não gosto de futebol de jeito nenhum. Mas você que tem o seu time, algum dia você levantou da sala e queria entrar na televisão e quebrar o pescoço do jogador? Como é que chamou? O goleiro? Por quê? Porque você falou, se fosse eu. Se fosse você, não tinha feito nada. Porque quem está dentro enxerga diferente de quem está fora. Às vezes na política, principalmente no Brasil, nessa situação atual, não tem lado bom para escolher. Não tem o bom e o ruim, só tem o ruim e o pior. É assim que está o Brasil. Então entre o ruim e o pior, às vezes a gente é obrigado a escolher o menos pior deles. Sustentaram Michel Temer em outubro. Eu até falei com o pastor Samuel, ele me falou assim, você teve coragem. É isso mesmo. Não é que o Michel Temer presta, não vale nada, não vale uma cibalena. Mas nós já tínhamos derrubado a presidente Dilma. Isso custou 14 milhões de empregos para o Brasil. Se derruba o Temer, nós chegaríamos hoje a 25 milhões de desempregados. Você entendeu? É ruim com ele, mas é pior sem ele. E se derrubar ele agora, quem assume o Brasil? Rodrigo Maia? Quem é o sogro dele? O gato angorá da lista da Odebrecht, Moreira Franco, que é ministro. O Brasil está sem rumo, só Jesus pode colocar um rumo no nosso país. Eu ainda tenho um sonho, Cezinha. Meu sonho é nobre, é de louco. Eu sou da Vila Tatu, Jesus me levou até na ONU, porque não pode realizar meu sonho. Meu sonho é esse, que um dia o povo de Mauá vai vir para um culto no meio de semana, com um radinho de pilha ligado, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva, mas um dia nós vamos ter a alegria de ouvir um jornalista falar com a palavra, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Você sonha? Eu tive 400 mil votos na última eleição e fiquei triste, Cezinha. Pergunte por quê? Porque eu perdi para o Tiririca. Imagine se eu tivesse tido os 1 milhão de votos no lugar do Tiririca. Qualquer partido me daria legenda para ser candidato a presidente da República do Brasil. Você entende isso? Então a igreja tem uma força incomum, mas ela não sabe usar a força que ela tem. Mas o Senhor Jesus vai nos dar vitória. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado, um abraço a todos. Glória a Deus. Tem mais uma vida aqui recebendo Jesus, aceitando Jesus. Vamos orar por ele, vamos? Glória a Deus. Pastor Elton, vem aqui orar por essa vida, vem, mano. Meus irmãos, a paz do Senhor.